Muito boa tarde a todo mundo, oficialmente, então. E para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Massou, sou CEO e fundador de um grupo de empresas com atividades em 7 países, mas aqui estou na posição de especialista na metodologia de alto impacto. Episódio de hoje, onde a gente vai falar sobre como triplicar seu ticket médio, aumentando a taxa de conversão, sem gastar em anúncios, sem precisar de indicações, sem conteúdo e sem seguidores. E este tema é para entender. Vou usar uma palavra que não é uma palavra que eu gosto muito, mas entender que o segredo para vender mais caro, ou seja, um ticket mais alto, não está em gastar mais em tráfego, não está em ter mais leads, não está em ter mais seguidores, não está em fazer mais conteúdo. Eu não estou dizendo nem que fazer conteúdo seja ruim, nem que fazer tráfego seja ruim, nem que ter muitos seguidores seja ruim, mas estou dizendo que não é necessário nada de tudo isso. Que na maioria das ocasiões está em algo tão simples quanto como conduzir uma conversa, primeiro no WhatsApp por ligação, para depois conduzir um fechamento numa videochamada. Se entender como conduzir isso, provavelmente vai ser fácil. E conduzir uma conversa nesse contexto significa apenas saber seguir um plano escrito detalhado. Não precisa ser super criativo, inventar uma nova moda, é seguir algo que já está escrito com uma estrutura definida passo a passo. Este tema de triplicar o ticket médio e aumentar ainda a conversão é uma oportunidade, porque quando você domina um plano de comunicação, que é o que a gente está dizendo, esse speech de fechamento de alto impacto, esse speech de construção de valor antes de mostrar o preço, você vende o mesmo serviço, o mesmo produto por 3 vezes mais. Sim, quando você domina esse passo a passo de comunicação, você domina algo que pode ser lido e interpretado como se você fosse um ator. Se você domina, entende o conteúdo e é capaz de ser um bom ator, vende a mesma coisa, assim, a consciência na entrega, tá? Depois eu falo da entrega, a responsabilidade na entrega, mas você vende a mesma coisa por 3 vezes mais. O que você já tem agora, se não mudasse nada, você já poderia vender 3 vezes mais aplicando esta lógica de fechamento de alto impacto. Show de bola. É que o que tem que pensar é o esforço para vender, para fechar uma venda de 5 mil, neste contexto, é o mesmo esforço de fechar uma venda de 15 mil. Esse é o ponto que tem que ter. O esforço para fechar de 15 mil é o mesmo que fechar 45 mil. É o mesmo trabalho. Eu escrevi algo que eu coloquei de método efeito alavanca. E efeito alavanca porque o esforço para vender 5 mil ou 15 mil é o mesmo. O que muda é o plano, tá vendo? Número 1, uma coisa de entendimento, autoconsciência, né? Mais lead não é mais vendas. Então elimine isso. Pare de achar que o problema está na falta de lead. Entenda que lead é commodity. Tem 1000 empresas ou 1000 pessoas que a gente consiga falar hoje do nicho de cada um de vocês sem necessariamente pagar esse lead. Número 2, reconheça o custo invisível do lead barato. Cada lead que entra sem perfil em uma videochamada custa energia, tempo e oportunidade. Então eu preciso entender que lead é infinito e o trabalho difícil aqui é separar o joio do trigo. Substitua a quantidade pela clareza. Então defina quem é o cliente nota 10 que tem a capacidade financeira. Porque a gente vai falar daqui a pouco, e está anotado aqui também, sobre gerar valor antes de mostrar o preço. Mas ele tem que ter poder de compra, tá? E para isso, construa um filtro de ouro. 3 perguntas simples que eliminem os leads ruins logo de cara, e assim você só entra na videochamada com os bons, com os que podem comprar, né? Estruture um roteiro de fechamento de alto impacto. Não improvisa, não improvisa, não improvisa. Tudo que a gente faz improvisando sai pior. Então, eu tenho que saber o que falar, quando falar e como falar, para que, se cada vez eu falo a mesma coisa no mesmo momento, do mesmo jeito, e a cada 10 reuniões eu tenho 2 vendas, tentar fazer esse ajuste aqui para ter 3 vendas. Então é muito mais científico do que sobre talento, sobre improvisação. Domine o momento de controle. Primeiros 2 minutos da reunião, assuma a liderança. Hoje aqui vai falar disso, vai fazer isso, vai ser aquilo, isso que vai acontecer. Algo do tipo, hoje vai acontecer isso, 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 né? Para não entrar em detalhes e aprofundar nisso, né? Isso te coloca no comando de entrada e aumenta a autoridade instantaneamente. Rapidamente, assim que puder, amplifica a dor real do cliente. Então pergunta o que ele tentou e que não funcionou, porque a dor amplificada é aumento de urgência imediato. Quanto mais dói, mais vontade de comprar eu tenho. Depois valide desejo, impacto, mostra que entende onde ele quer chegar e mostre o que ele está perdendo por não fazer nada. Então mostre um plano, não um serviço, né? Uma transformação
em etapas o que vai acontecer e nunca mostra um catálogo de tarefas, né? Tipo, nunca mostra, vai ter que fazer isso, vai ter que trabalhar assim, não sei quantas tal, 300 horas, não. Muito mais simples, né? Vamos passar daqui até aqui, daqui até aqui, e você vai ter atingido esse objetivo, né? Isso muda a percepção de valor antes de ver o preço. Faça perguntas de decisão prévia, né? Microfechamentos, como por exemplo, de 0 a 10, quanto é prioridade resolver isso agora? Depois de todas as etapas anteriores, qual é importante resolver isso agora? Nota alta abre uma porta a uma conversão mais rápida por naturalidade. Aplica a regra do silêncio. Depois de fazer uma pergunta, cale-se. Quem fala primeiro, perde. Então fica tranquilo. O cliente vai agir. Ele vai agir. Ele vai agir. E este aqui é o valor para fazer parte da minha mentoria. Às vezes, vale pegar uma caneta e olhar para o lado e fazer o que você está escrevendo agora no coisa. Escreve assim, vai comprar agora, mas eu estou calado, não fala nada. E se ainda não fala nada, ainda faz assim. Não aguenta, ele fala. Ele vai dizer, sim, um pouco alto, esse valor, tal, né? Esta é a regra do silêncio. Não fala por nada nunca. Reposicione objeções comodadas. Cada objeção é informação. Anote e transforme um novo argumento no próximo fechamento. Importante, aumenta o preço, mas não aumenta o esforço. Ajusta o ticket para o valor percebido que você entrega. O esforço operacional, ou seja, de entrega para vender 15 mil, é igual de vender 5 mil. Então, o que muda é a estrutura de comunicação. Use a técnica do minuto de glória. Fechou? Comemora. Perdeu? Lamento, é um minuto de glória e um minuto de luto, né? Fechou? Comemora. Show de bola. Maravilha. Perfeito. Bacana. Ótimo. Parabéns pra mim. Acabou. Próximo. Que fechar um não me garante fechar o próximo. Perdeu? Também um minuto. Beleza. Perdi. Daí. Tudo bem. O que eu posso aprender disso para ir pro próximo com gás total? E finalmente, cria o ciclo de expansão. Cada fechamento que você faz, revisa o que funcionou, qual objeção surgiu, onde o cliente hesitou. Documenta isso, ajusta e melhora. E esse loop perpétuo é o que transforma alguém que nunca fez uma venda de 15 mil ou de 20 mil em uma máquina de não parar de fazer isso de forma constante, tá bom? Pessoal, estamos juntos. Vamos vender. Feliz tarde. Um abraço. Tchau, tchau.